começando aí mais um podcast aqui, Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar minha convidada mais especial, eu quero convidar você a curtir e a compartilhar esse vídeo aí e a se inscrever no nosso canal, se esse conteúdo tem edificado a sua vida. É muito importante que você curta, comenta aí embaixo, para que o YouTube ele divulgue esse vídeo, né, para que ele tenha a visibilidade, né, o YouTube entende que ele é importante para outras pessoas também estarem acessando, tá bom? E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso espaço, né, no Andando com o Mestre, a Maria Thalita, a Maria Thalita, né, ela que é da Mãe Super Sincera. E muito obrigado por você ter aceitado esse convite, por você estar aqui conosco, poder contar um pouquinho aí do seu testemunho, né, e daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém, eu fico muito feliz de estar aqui hoje no Andando com o Mestre. Me sinto privilegiada por dividir um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Se inscreva no canal, não esquece, gente, isso é muito importante. É muito importante, é isso aí. E Maria Thalita, eu quero perguntar para você, né, uma pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. Como que foi esse iniciar com o Mestre Jesus? Como que começou a sua caminhada com o Mestre Jesus? A minha caminhada começou em 2005. Eu nasci em um lar católico, era professora de catequese, frequentava a igreja. Os meus pais sempre gostaram muito, né, de falar sobre Deus, eles sempre tinham muito disso, de explicar, mas eu sentia que faltava algo na minha vida. Eu não conseguia falar o que era, mas eu sentia que faltava algo na minha vida. E um amigo meu virou pra mim e falou: nossa, acho que você precisa conhecer a igreja, que é a Batista Betel. Você se enquadra no perfil lá, tem um trabalho com jovens, naquela época, hoje a igreja católica tem um trabalho com jovens, adolescentes, mas não tinha. E já a igreja evangélica sempre teve, né? O culto de jovens, o culto de adolescentes. E ele falou: nossa, você precisa ir lá, você é muito criativa, você vai gostar. Então eu fui num culto. O primeiro culto que eu fui, quando o meu sogro, que é o pastor, fez um apelo, eu senti que era aquilo que me faltava, era aquilo que faltava para preencher o meu coração. E eu aceitei Jesus em agosto de 2005 e foi quando começou o meu relacionamento com Deus, foi ali. Olha só, que legal. E depois dessa experiência que você teve, né, de ir no culto, entregar a sua vida para Jesus, você lembra assim de um momento em que você teve um encontro assim mesmo com Jesus, que isso mudou a sua vida de uma forma assim, vamos dizer assim, o Nicodemos, né, quando ele estava ali, que ele foi até Jesus e ele perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer? Né? O Senhor falou: você precisa nascer de novo. E Nicodemos, ele era um estudante da lei, entendia sobre a lei e tal, mas ele teve um encontro com Jesus, aquilo ali mudou a vida dele. Você lembra desse momento? Lembro, foi no Conjubão, não sei se você... um encontro de jovens. Foi o primeiro que eu fui. Até então eu tinha aceitado Jesus, mas ainda estava assim, entendendo como que estava funcionando as coisas, né? Era tudo muito novo, né? Os meus pais católicos com rejeição, né? Você não vai ser crente, você não vai ir para a igreja evangélica. Então, para mim, eu ainda estava tentando administrar todas essas coisas. No encontro, né, no Conjubão... Você é filha única? Eu, mulher, eu tenho 2 irmãos, meninos. Então, no encontro, no Conjubão, eu consegui compreender o quanto aquela atmosfera me levou para outro ambiente. Aquele lugar preparado de adoração, de louvor, me levou realmente a entender quem era Jesus. E naquele momento, foi a primeira vez que eu conheci, né, eu ouvi muito falar sobre o Espírito Santo, mas eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia. Então, foi a primeira vez a pessoa leiga de entender daquela sensação, invadir todo o seu corpo, né, daquele desejo de você se prostrar, de adorar. E depois disso eu comecei, assim, foi muito claro o que eu fazia que não era legal, o que eu fazia que eu precisava mudar, qual era o comportamento que uma verdadeira pessoa que nasce de novo tem. Então, esse encontro, né, espiritual, para mim, aconteceu no Conjubão. Olha só, que legal. E nós vemos muitas pessoas assim que às vezes elas aceitam Jesus, mas elas não têm essa visitação do Espírito Santo. Isso que faz total diferença na vida do cristão, né? Quando ele recebe essa visitação do Espírito Santo, é que nem você falou, a partir do momento que o Espírito Santo começa a morar dentro de nós,
diferente. É diferente. Você começa a ser incomodado com aquilo que você faz que é errado, Sim. com aquilo que entristece o Espírito Santo. É o melhor amigo mesmo, né? Melhor Literalmente. amigo. Você começa a ter, assim, uma sensibilidade diferente. Então você sabe, eu posso, mas eu não devo. Verdade. Eu posso, mas eu não devo. Então, bom, isso aqui não é legal, precisa corrigir. Então, e foi muito importante isso, porque foi quando os meus pais começaram a perceber a minha mudança de comportamento e depois todos aceitaram Jesus. Tanto meu pai, minha mãe e meus irmãos. Que bênção. Então, sua família foi ganha através da sua vida. Sim. Você se entregou primeiro e depois eles... Olha só, que bênção. E hoje você está ali na Igreja Batista Betel? Batista Betel. E como tem sido assim, o trabalho que tem desenvolvido ali? Você trabalha com jovens, com adolescentes? Não, como que é? Gente, isso aí é uma pergunta legal, mas a gente não vai mentir aqui que eu sou super sincera. Então, eu trabalhei 10 anos, eu passei por todos os ministérios. Eu fui líder de criança, de adolescente, de jovens. E eu fiquei 10 anos na liderança do Ministério de Casais com meu esposo. Só que eu, por não entender algumas coisas, eu negligenciei a minha família. E coloquei a minha liderança, o ministério, à frente disso. Então, sabe aquela pessoa que é viciada? É viciada em trabalho? Era eu. Então, para cortar essa raiz e começar do zero, eu falo que eu era muito risoto. E Deus queria que eu fosse só arroz. Então, para aprender a ser arroz de novo, eu parei com tudo. Então, nós temos desde a pandemia, né, 2, 3 anos, que a gente está focado em reconstruir a nossa família. Então, atualmente a gente não exerce nenhuma liderança. Tudo que é pedido de ajuda, com certeza. E consigo hoje compreender que é um processo que nós estamos vivendo para fazer algo maior com famílias e crianças, né? Mas nesse momento nós estamos apenas recebendo e transbordando dentro da nossa casa. E como que foi assim, esse processo assim, de liderança, assim, liderar casais, né? 10 anos liderando casais. Como que foi essa experiência assim, para vocês? Assim, né? O que agregou as dificuldades? Eu creio que é um ministério que precisa muito, né, da atenção, do cuidado. E eu também vejo que é onde hoje o diabo ele mais ataca, né? São os casais, para destruir o casamento. Porque um pai e uma mãe que se separa, ele não está destruindo simplesmente só a vida deles, né? Não afeta só diretamente a vida deles. Aí vem os filhos que crescem ali às vezes sem a presença do pai, sem a presença da mãe, e fica aquele joga para cá, vai para lá, e isso tudo traz traumas, né? Traz frustrações para os filhos. E como que foi esse processo, né? Esse tempo de liderança? Foi um tempo muito importante, eu falo pro Neto, porque quando você está envolvido na obra, ou quando você está envolvido em um determinado trabalho, você consegue exercer com maior facilidade aquilo que você ensina. Então, quando você está disperso, é mais difícil. No primeiro momento serviu sempre pra gente, porque a gente sempre trabalhou com encontros, com cultos, né, domésticos, de famílias, e a gente recebia muito assim, queremos nos divorciar, queremos nos separar. Então tem um pastor que cuidava de toda essa parte de aconselhamento, mas o ministério trabalhava efetivamente em transformar relacionamentos. E a gente tinha muito isso na cabeça. Só que o primeiro relacionamento que transformou foi o meu, porque eu comecei a ver aquilo e comecei a aplicar muito mais em casa, porque você vai num encontro que uma vez por ano, vamos dizer, né, que é o básico. E nesse encontro de casais você aprende sobre romantismo, sobre como validar seu relacionamento, ser resiliente, ser forte, como amar sua esposa, como amar seu esposo. Só que a gente vivia aquilo intensamente do início até o final. Então eu aplicava muito em casa, né? Isso pra mim foi um ponto extremamente positivo. As dificuldades, quando você trabalha em uma liderança, o espiritual ele fica mais suscetível a problemas. Então a gente trabalhava com uma linha de frente de famílias, então era normal que a gente tinha muito desentendimento, muita falta de comunicação, eu e o Neto, muitas coisas para impedir. Às vezes as crianças ficavam doentes, para a gente não concluir o trabalho, né? Para não fortalecer aquilo. E eu não entendia muito isso de espiritual. Eu falava bem assim, gente, mas não é tudo diabo. Vocês não podem, crente, nem mania de falar que tudo é o diabo, mas eu não compreendia. Eu tive uma experiência engraçada, né, sobre essa questão, que eu falava assim, eu não acredito que as pessoas vomitam. Tipo assim, vou
Até que um dia eu comi algo consagrado e eu fui para um evento de mulheres. E nesse evento eu estava trabalhando, eu liderava a cozinha. E nesse dia eu senti uma dor de cabeça fortíssima e eu não consegui explicar o que era. Eu tinha comido um dia anterior algo que foi entregue pra mim com inveja, né, e tudo isso. E eu achei que era amigável. E eu comi aquilo, fui pro encontro normal. E eu passando muito mal. E as irmãs falaram, isso não tá certo. Você passou o dia todo bem. Agora, na hora do culto, você tá... Deitei, prostei, tomei remédio, nada de funcionar. Aí veio uma irmã, que eu tenho muito carinho por ela, e falou assim, você deixa eu orar? Eu falei, uai, deixa, né? Mas isso não é espiritual, tem que ser comigo, né? Mas deixa ela. Só que eu vou pôr a mão na sua barriga. Quando ela falou a mão na sua barriga, eu me arrepiei inteira. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí veio minha sogra, que é a pastora, e veio toda a liderança, 8 mulheres dentro de um quarto, lá na chácara, né, no acampamento. Quando ela botou a mão, que ela falou assim, nós repreendemos tudo aquilo que foi oferecido pra ela, como laço de morte. Eu vomitei a comida inteira. Como se eu não tivesse feito a digestão dela no dia anterior. E eu me lembro que depois que eu vomitei, e ela continuou orando, e Deus falou fortemente com ela. Deus falou inclusive o nome da pessoa para ela. Aquela experiência era para mim viver realmente. E eu falei, gente, hoje eu tenho um novo comportamento quando alguém diz assim, isso é espiritual. Então vamos orar, gente, não custa, vamos orar. Se é espiritual, vamos orar. Porque se algo o Senhor pode fazer aqui, então vamos orar. Porque eu tinha realmente uma rejeição com isso. Até eu viver esse processo, né? Então, assim, melhorei, nunca mais senti nada, abri meus olhos como o Senhor queria. Tomei, né? Afastei. Vamos orar para que essa pessoa conheça Jesus e receba Jesus lá, né? Porque precisa realmente. Mas foi um processo assim que eu precisei viver. E fora outras coisas que quando você está dentro de uma liderança, você vive. Mas eu confesso que o meu erro do Neto foi realmente querer salvar o mundo e perder a nossa casa. Então, por isso foi necessário que a gente abandonasse a liderança. Olha só que interessante. E o mais interessante nisso é porque muitas das vezes nós, como cristãos, nós acreditamos em Jesus, nós cremos em Jesus, que Ele pode salvar, que Ele pode fazer milagre. Mas quando isso vem para nós, aí a gente, não, calma aí, é bem assim, né? E tal, não, vamos no médico e tudo. É humano, né? É humano. Aí, nós temos a tendência de duvidar do mundo espiritual. E só que o mundo espiritual é tão real ou mais real do que o mundo físico qual nós vivemos, né? Tudo se manifesta lá. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis que Deus ele criou o mundo através do que? Da palavra. Então, assim, a palavra dentro do mundo espiritual ela tem um poder muito grande, né, de mover as coisas, de fazer com que ele falou, haja luz e houve luz, surgiu algo do nada. Fala assim que a terra era sem forma e vazia, ou seja, não existia nada. Então, aí a partir do momento que Deus foi moldando as coisas, haja luz e houve luz, né? Que haja firmamento na terra e a terra se firmou, que haja separação entre o mar e a terra se separou. Então, assim, o poder da nossa palavra, né? O poder no mundo espiritual que isso causa é muito grande. E dentro disso, foi muito interessante você falar, porque vem também a palavra como pai, como mãe, e isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas, né, nós como jovens, e talvez você viveu isso também na sua infância, receber muitas palavras de maldição da vida dos pais, dos pais, da mãe, do pai sobre a criança. Você não vai dar em nada. Você vai ser o zero à esquerda. você não vai conseguir. Não, para com isso. O medo, implanta o medo na criança, né? Isso é muito importante. Hoje você trabalha com mães, né? E quando você trabalha também com casais, você vê muito isso, né? Os pais que amaldiçoam seus filhos, que levam palavras de maldição sobre seus filhos, que amaldiçoam suas casas, né? E como você falou, algo muito interessante também é a respeito do nosso sacerdócio, né? O primeiro ministério é a nossa casa. Se a gente não cuidar bem da nossa casa, como que a gente vai poder cuidar dos outros, né? E isso é algo muito interessante, porque isso aconteceu também na minha família. Meu pai, ele teve esse entendimento, eu já até falei isso aqui em alguns podcasts,
que quando nós tínhamos ali uma faixa de 10, eu tinha 10, minha irmã tinha 8, eu tenho uma irmã mais nova, meu irmão tinha 14, meu pai começou a entender, falou assim, não, ele trabalhava fora, falou assim, não, preciso voltar, né, que ele passava a semana toda fora, chegava às vezes, quando fazia um extra, chegava sábado à tarde, quando era segunda-feira de manhã, já, então isso aí, o tempo que ele passava com a gente era só ali de um dia e meio, às vezes 2 dias, e isso não era suficiente para suprir a necessidade e a carência de um pai, de um sacerdote dentro da casa, né? E isso ele já era cristão, já tinha aceitado Jesus, já tinha vindo para Jesus. E aí ele entendeu que ele precisava ser presente, que a presença dele era mais importante do que qualquer situação financeira que ele poderia adquirir para nós, né? E aí ele voltou e começou a conviver mais conosco, ganhando muito menos do que ele ganhava, mas eu vejo também a mão de Deus sobre isso, porque nunca faltou o alimento, ou pelo menos eu vou dizer assim, o básico para nós, nunca faltou. Passamos muita dificuldade, passamos, mas o básico ali, nós nunca faltou na nossa casa, exatamente por esse entendimento. E talvez esse entendimento fez com que nós permanecemos, né, em Jesus hoje. Essa doutrina, essa educação, isso é muito importante. Quando eu estava no Ministério de Casais da igreja, eu trabalhava 8 horas por dia. Então, assim, eu acumulei funções. Então, a gente trabalhava fora, os meninos iam para a escola, ficava com um período com a minha avó, com a minha mãe ou com a minha sogra, revezava. Então, assim, o que a gente fazia? Colocava para dormir? Basicamente. Então, basicamente, a criação e o ensino ficava com eles. Não, terceirizado. Ou não era na escola ou era com as avós. Então, e ainda eu trazia o ministério, né? Que era algo a mais que dava se dedicar e principalmente trabalhar bastante. Então, assim, esse entendimento que a gente tem, graças a Deus seu pai teve, e isso é muito legal, porque lá atrás ele nem tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje, e mesmo assim ele tomou uma decisão correta, vai afetar todo um futuro, né? Porque se a gente for parar para pensar, eu sempre tive uma vida muito simples, os meus pais sempre foram muito simples. Com todas as dificuldades, a gente consegue ver sempre que o amor superava tudo isso. Que a presença, a confiança, a segurança era algo que era maior do que você ver a falta de um alimento, a falta de uma fruta, de um doce. E hoje as crianças, elas estão acostumadas a serem supridas materialmente, né, com tudo que tampa um buraco que o pai e a mãe deixam. E eu e o neto voltamos para a estaca zero, para preencher todo o coração. E tudo aquilo que for extra não vai fazer diferença. Então, se é na minha casa, não tem um iogurte da moda, se os meus filhos eles não têm bicicleta ainda, eles não vão morrer por isso. Porque eles têm outras coisas que supriram essas faltas. E são valores, e sentimentos, eu vou dizer assim, o nosso coração são valores que eles vão gerar memórias pro resto da vida, né? E eu costumo dizer que assim, as melhores memórias que eu tenho hoje, o dinheiro não comprava. Né? Que era o quê? Você ir pra rua, brincar, jogar bola até tarde da noite, quando a mãe gritava, menino, vem pra dentro. Né? Era jogar um vôlei, era você brincar de pique-esconde, e era ir pra fazenda, ficar com meus primos, né? Ir pescar, tomar um banho de rio. Então são coisas que você olha que o dinheiro realmente não pode comprar. E talvez essa necessidade hoje dos pais, talvez da nossa geração, olhar assim e falar assim, cara, eu não tive isso, eu quero que meu filho tenha. Essa necessidade de suprir esse desejo material que o nosso mundo ele já se tornou consumista, né? Então, esse consumismo ele está tomando cada dia mais esses valores e princípios que deveriam ser muito mais importantes, né? Do que os bens materiais. Mas a gente faz, viu? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma experiência com lápis de cor. Eu não tinha lápis de cor na minha época. Cheio, várias cores. Acho que todo mundo queria, né? 24, 36. Aí se for da Castelo, então... Ixi, nossa! Era rico! Era rico! Eu fui pra papelaria comprar o material das crianças. E hoje a gente tem acesso a isso e pode, né? E aí o que a mãe fez? Deixou levar lápis de cor de 48 cores. Cada... Pra quê? Não tem explicação. Falei, não, é pra criar conteúdo, só pode, Senhor. Levou, aí veio a primeira reclamação. A professora disse assim, quando o lápis de cor cai no chão, ele passa meia hora juntando.
Meia hora da aula é não estudando, é juntando 48 coisas. Por favor, retirar metade dos lápis de cor do estojo. Aí tudo bem. Aí eu falei, bom, meu Deus. Aí Deus dando um sinal. Aí a crente aqui não entendeu, né? Aí veio outro sinal, aí veio a outra professora. Olha, eu passo mais tempo juntando lápis de cor, que empresta pra um, empresta pra outro, empresta pra outro. Quem tá com lápis de cor de fulano? Devolve, devolve. Então assim, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Meu Deus, sabe? Pelo amor de Deus, eu peguei os lápis tudinho, falei que eu demorei 2 dias só pra etiquetar, né? 200 lápis. Tirei tudo, botei no pote, botei na sala, cada um leva só 12. A partir de então a gente só compra 12. Pra que isso? Necessidade minha, né? Minha que eu transferi pra eles. Então assim, não, pode, vai levar. Gente, que problema. Uma criança, ela precisa entender que tem limites, né? Sim. E eu primeiro tive que lidar com 12, mas depois com 24, mas depois com 36. O que a gente faz? Pula o processo, né? Atrapalha tudo e vira uma confusão. Eu falei, gente, essa lição do lápis eu vou levar pra vida. Eu não vou mais fazer isso. A gente vê muito isso nos relacionamentos, né? Você conhece uma pessoa hoje, aí daqui 3 dias você, não, vamos morar junto. Pula todas as etapas. Aí você não namora, você não noiva, você não passa o tempo conhecendo a pessoa, planejando, né? Por exemplo, não, vamos morar junto se der certo. Eu ouvi até algo muito interessante esses dias e eu fiquei meditando nisso, né? Porque é um pensamento muito corriqueiro no nosso cotidiano. Que o professor pegou e falou assim, não, você tem que fazer um test drive, vocês sabem, vai morar junto, faz um test drive de uns 3 anos. Eu fiquei pensando assim, cara, test drive a gente faz com um veículo que você vai comprar, mas com uma pessoa não. Aí eu fiquei pensando assim comigo, imagine você sendo um pai, e aí o rapaz chega lá e fala assim, não, eu quero fazer um test drive com a sua filha. Cara, pensa só comigo, que frustração para esse pai que criou a filha para que no futuro ela recebesse um cara que vai ter responsabilidade sobre ela. Aí ele não, falou, não, vou fazer um test drive, se não der eu devolvo pro senhor. Como assim, cara? O mundo exige que a gente trate humanos como bens materiais. E cada vez mais é assim. Um carro é um bem material, ele tem um desgaste e uma hora ele vai perder. A sua alma não. Então, quando a gente fala de relacionamento, é muito importante a gente ensinar as crianças que a gente está falando de outra alma, de outra pessoa, e que aquilo gera uma ferida para uma vida inteira. Então, para os meninos, eu reforço muito sempre isso, que são conceitos que realmente não são trabalhados, né? Cooperação, empatia, essa questão do amor ao próximo. Eu sempre falo isso. As pessoas trabalham socioemocional hoje na escola. Basicamente é um versículo. Ame o próximo como a si mesmo. Então, a Bíblia ensina isso. Amor é amor quando você oferece independente do seu nível de proximidade. A Bíblia é muito clara. Ofereça amor ao seu inimigo. A quem você não gosta. Isso e é amor. Por ele, né? Isso é prova de amor, que existe amor em você. Então, hoje em dia, a gente, assim, olha, fulano fez com você, desconta. Tá? Filho meu não vai levar desafio pra casa. Filho meu não apanha na escola. É essa a linguagem. Então, assim, você gosta de fulano? Mas na casa não. Não, olha, eu acho que eu não gostei muito, assim, você é novo, você é jovem, você tem que namorar, você tem que viajar, tem que sair. Então nós ensinamos os nossos filhos a levar os relacionamentos como futilidade. Ensinamos, em outras palavras, a fazerem test drives, né, o tempo todo, infelizmente. Aí você pensa assim, as marcas que vão ficando, porque nós não somos como um carro. Se o seu carro der PT aqui, você compra outro e vai ficar tudo certo. Substitui, né? Mas só que dentro de nós, a nossa alma vai ficar marcas. Cada pessoa que você passa, eu ouvi uma vez uma explicação, um exemplo, cada pessoa que você passa é como se você fosse uma fita crepe. Toda vez que você cola, que você tira, ela fica ali, marcada de alguma forma, ela pegou algo daquele lugar onde você pregou, onde você colou. A mesma coisa somos nós em relação às pessoas que entram na nossa vida. Cada pessoa que passa na nossa vida, ou cada pessoa que entra na nossa vida, ela deixa um pedacinho dela conosco. Então vão ficando marcas. Aí você pensa, o rapaz chega, faz o test drive com a menina hoje, aí não serve. Aí vem outro, faz o teste. Aí vem outro, faz. Quantas marcas vão ficando na vida dessa pessoa, né? E sem contar que outra. Essa questão, ela ensina o quê? O filho ou o rapaz não tem o quê? Responsabilidade. Não assumir uma responsabilidade, um papel de homem mesmo. Não, eu assumi essa responsabilidade e eu vou levar até o fim.
Então fica fazendo com que os jovens, os adolescentes, as crianças de hoje em dia, elas cada vez mais não assumam a responsabilidade. Sim. E isso é que destrói o caráter, né, e a personalidade dos homens e das mulheres no futuro. Né? O meu filho tem 10 anos e a gente conversou com ele e ele falou assim, eu gosto de fulano. E a gente falou, gosta como? Aí ele gosta mais que gosta das outras amigas da sala. E meu esposo conversou com ele e falou, olha, se você não tem interesse nenhum, isso você vai levar pra vida, de ter um relacionamento duradouro com qualquer que seja a menina, se ela não se enquadra naquilo que a gente ensinou pra você, que é o correto, que é o caminho correto, a gente não quer que você crie nenhuma expectativa, não dê corda para aquilo, não alimente aquilo, haja com responsabilidade. Aí ele perguntou, se você hoje tivesse 18 anos, você se casaria com uma menina como essa que você falou o nome? Ele falou, não, ela não parece minha mãe. Então pronto, então você não vai alimentar nenhum tipo de sentimentos, nem com ela e nem para com você. Porque realmente precisa ter isso que você disse, responsabilidade. O outro também é humano, o outro também tem sentimentos. E as crianças elas precisam ser incentivadas que elas têm uma responsabilidade sobre o que lança, né? Sobre como você disse também, você gosta de ficar crepe. Vou anotar depois que eu quero até fazer uma dinâmica com os alunos com isso. E realmente vai ficar algo. E o que a gente vai deixar naquela outra pessoa? Né? É que a gente fala muito sobre a gente, sobre as nossas feridas, sobre o que nos deixaram. Tá, mas é a nossa parte. Sobre o que a gente deixa. E olha só a referência do seu filho, né? Que ele falou, ela não se parece nada com a minha mãe. Com a minha mãe. Então a referência dele é a mãe. Para encontrar outra pessoa, a referência dele quem é você. Então o padrão já tá lá em cima. Porque... Glória a Deus. Trabalhamos muito para chegar nesse nível, hoje não é fácil, mas também não desespera que Jesus tem uma saída para tudo. O padrão já é aquele lá, então assim, ele vai olhar para você, ele olha para você como referência da esposa ou da mulher que ele deseja para a vida dele. Sim. Então isso é muito importante, porque aí essas crianças, quando olham para o pai e para a mãe, cara, qual é a referência, né, que eles têm? De homem, de integridade, de responsabilidade, um homem que provedor, que traz provisão. Sua filha está com quantos anos? Minha filha está com 8. 8 anos. Quando ela for olhar para o rapaz, qual é a referência dela? O pai. Meu pai traz provisão, meu pai traz amor, traz carinho, e ele não vai querer aceitar menos que isso. Né? E o meu pensamento sempre foi esse, cara, como que eu vou tirar uma mulher ou a mulher de dentro da casa dela, né? E onde ela tem um cobertor, uma cama para uma família, e aí eu vou tirar ela de dentro da casa dela e eu não tenho isso para oferecer, né? Não estou falando de bens materiais, né? Estou falando de princípio, caráter, né? E aí eu vou chegar lá depois, não deu conta e tá aqui, ó, sua filha de volta. Não é assim, né? Nós temos que ter responsabilidade. Você vê, quando você olha para Jacó, aí você fala assim, o cara amava muito aquela mulher, né? Trabalhar 14 anos para poder, né, obter aquilo que ele desejava por direito, né? Eu trabalhei, eu me esforcei. E esse é o amor que nós devemos buscar, de responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade e eu vou amar essa pessoa até o fim, né? Muito legal. E vamos falar um pouquinho sobre o projeto, sobre o que Deus tem colocado no seu coração, né? Mãe super sincera, como que nasceu esse projeto? Ele nasceu em 2016, depois da minha gravidez do Henrico, porque eu fiquei grávida. Esse é o seu mais velho? É o meu mais novo. Mais novo? O meu mais velho nasceu em 2012. Olha. Eu já era mãe, eu trabalhava fora, mas eu não era uma mãe que era conectada com as crianças. Eu era uma mãe, eu falo que era uma mãe automática, que cobria tarefas. Então eu sabia fazer tudo, eu sabia deixar o uniforme limpo, levar na escola, o lanche, mas eu não era uma mãe conectada com as crianças da forma que eu sou hoje. E aí veio o Henrique, depois de uma laqueadura, foi um milagre, e isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu queria muito falar com as pessoas, explicar sobre as dificuldades. Conta um pouquinho sobre esse processo, né, da laqueadura e tal, que você teve 3 filhos. 3 filhos. E operou. Eu operei na menina, cortei as trompas. Aí depois disso veio o Henrico. Aí veio a notícia, e como que foi? Um ano depois. Ai, foi muito louco essa notícia. Meu Deus,
bastante, fiquei muito enjoada. Eu testei, fiz teste pra dengue, pra anemia. Eu passei um mês procurando uma doença. Literalmente um mês procurando uma doença. Até que uma amiga minha virou pra mim e falou, você tá grávida? Eu falei, não estou grávida, eu sou operada. Ela, não, você tá grávida, pode fazer um teste. A gente fez o teste, nada saiu o resultado, fez um save. Sempre saiu o resultado, nada saiu o resultado. E todo mundo, não, gente, compra um. Aí você já fez o de sangue direto. Fiz o de sangue, eu falei, não, eu quero fazer logo o de sangue. Faz o teste de farmácia, eu falei, meu Deus, e agora? Compra, né, que foi comprar. Quando eu saí do banheiro, eu falei, gente, deu 2 pontos. Aí eu disse, meu Deus, será que você tá grávida mesmo? Ainda todo mundo ficou assim, né? E quando foi no outro dia que pegamos os resultados, eu tava grávida de 2 meses já. 2 meses. Nossa. E aí eu tinha 3 bebês. Isso depois de 1 ano? Depois de 1 ano. A minha filha tinha 1 ano, o meu filho tinha 2 anos e o outro tinha 4 anos. Depois de 1 ano de operado? Depois de 1 ano de operado. E aí quando a gente fez a ecografia para saber se estava no útero, porque não tinha passagem, a trompa é o que leva, né, o bebê até o útero, eu não tinha, então eles queriam saber como é que estava. Tava no útero, tava tudo correto, só que eu tava perdendo porque eu abaixava e levantava demais por causa dos bebês, né, do tanto de criança, então assim, na hora do banho, na hora de botar na cama, então eu tava com 80% da minha placenta descolada. Então o médico falou assim, não vai resistir, vai ser uma gravidez que você vai perder. E eu falei, olha, bom, se Jesus colocou o Henrico aqui, ele vai manter. Então eu acredito em milagres, tô vivendo um. O que eu tenho que fazer para não perder o bebê? Só você ficando 30 dias de cama. Se você ficar 30 dias de cama, você dá conta. Vamos fazer a aplicação do remédio, você vai tomar uma medicação e o útero a placenta vai colar novamente. Falei, bom, se é isso que eu tenho que fazer, então lá foi eu com 3 bebês, minha mãe ficar dentro da minha casa e ficar 30 dias de cama para não perder o Henrico. Porque eu sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele. E aí a gente ficou 30 dias de cama, certinho, cumpri, e depois eu pude voltar à vida normal, mas com cautela, com cuidado. E o Henrico, a placenta colou e ele nasceu super saudável, né? Então foi uma experiência muito louca para mim ver o que Deus estava querendo fazer na minha vida. E foi aí que surgiu o desejo de compartilhar isso com outras mães. Mas até então era sobre comportamentos, né? A dificuldade minha como mãe de lidar com tantas crianças, com a pressão da sociedade, com você ter que andar sempre muito bonita, muito arrumada, e você não poder andar desleixada enquanto você é mãe, que eu ainda não tinha uma compreensão assim do amor de Deus completamente sobre a minha vida, eu estava vivendo um processo. Então eu achava assim que eu podia, eu falo assim, gente, eu não era que eu, como é que eu posso falar? Não levantava bandeiras, mas eu meio que agia ali no meu feminismo, né? Porque assim, eu queria muito enaltecer as dificuldades e muito pouco aquilo que Deus tinha feito nas dificuldades. Então eu sempre focava no problema. Então eu compartilhava o problema e como eu resolvi o problema. Então começou a partir disso. Começou eu falando sobre perder peso, sobre me cuidar, ter uma rotina de atividade física, como não me estressar com as crianças. Eu compartilhava muito esse lado meu eu, meio que egoísta mesmo, o meu lado, né? Você falou até que teve um primeiro nome, né? Maria Rosa, mas ser sincera, tinha o meu nome no início, que era o meu apelido, que era Maria Rosa, que eu amo Rosa desde muito nova. E aí era um apelido que eu tinha. Só que aí a gente começou a ver esse lado do marketing, né? Como era importante ter, o nome tinha ficado muito forte, Mãe Super Sincera. E aí a gente falou, bom, hoje eu vejo que era o Senhor tirando, falou assim, não, meu filho, tira teu nome daí, que não é sobre você. É sobre a maternidade, a verdade, que o sincero é da verdade que eu tenho com a tua vida. Então não é sobre tira teu nome daí, né? Só que no início eu falei, não, é porque Mãe Super Sincera ficou muito forte na mente das pessoas e Maria Rosa não. Então a gente tirou. Foi quando a Camila fez a nossa nova logo, ficou a Mãe Super Sincera, tem os 4 pontinhos que representam as 4 crianças. Eu não tenho um M, eu tenho um coração que fala sobre o amor de Deus para a minha maternidade, para a minha vida e como aquilo nos conecta. Então foi tudo muito bem pensado, estratégico. E aí foi quando eu comecei em 2018 a entender que, bom, foi quando foi um boom. Né, todo mundo comentava sobre o blog, sobre o Instagram. Eu comecei a trabalhar como influenciadora e na verdade quando as empresas vieram até mim era pelo conteúdo que eu fazia de maternidade. Só que eu me deixei levar pelo lado influenciadora, de ser convidada a fazer isso, fazer aquilo, e esqueci do lado que o Senhor tinha me colocado para falar, que era a maternidade.
Então foi um processo também muito difícil para mim, porque em 2020, no meio da pandemia, eu pedi demissão de mais de 15 empresas. Eu parei literalmente com todo esse trabalho de influenciadora e comecei a agregar marcas ao que aquilo que a gente fazia, que era mostrar a rotina das crianças, mostrar como Deus fazia, com que as pessoas olhavam para mim e falavam: ah, você é diferente, você dá conta, eu não dou conta. Não, gente, todos nós damos conta. Agora, qual é a fonte que me reabastece? Como que eu fazia para não surtar, né, para me conectar com as crianças? Então foi um processo que eu aprendi de formiguinha mesmo, a entender por que Deus me levantou para falar com mães. E eu falo que isso foi muito importante, porque senão eu seria mais uma louca, falando mais besteiras na internet e levando pessoas a acreditar que é só sobre elas e com o poder delas elas dão conta. E nem tenta, tá, gente? Nem tenta. Porque sem Jesus seu barco vai afundar, não tem outro caminho melhor e é o caminho mais fácil. Porque eu comecei de 2020 pra cá, a mostrar o que Jesus estava fazendo na minha vida. Como a minha maternidade tinha virado uma chave. Mas era com ele. Eu falo assim, gente, aceitei Jesus de novo para viver uma nova história, né? Me reconectar de novo à essência. Estou voltando à essência da adoração, entendendo a importância de estar em casa, de cuidar das crianças. Eu pedi demissão do trabalho em 2019. Então, como que é isso? Então, mas aí eu ainda era líder, então por isso que eu falo 2020, que é quando eu já não era líder mais de nada, eu já não trabalhava fora e eu também não tinha acúmulo de funções de empresas, então eu tinha só o básico. Voltar a fazer comida, lavar roupa, fazer isso, o básico, o certo, para depois querer fazer alguma coisa fora. Olha só que interessante, e você teve outro encontro com Jesus. Encontro. É uma vida de encontros, de reencontros, né? De voltar para o caminho, de andar, né, com o Wesley, que às vezes eu creio que no decorrer da vida, no dia a dia, no acúmulo de funções, de responsabilidades, principalmente nós que somos cristãos e somos ativos na obra, a gente às vezes fica ali acumulando funções. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso para Jesus. Porque se eu não estivesse fazendo isso para Jesus, parece que eu não estou com Jesus, parece que Jesus não está comigo, e isso é um erro muito grande, né? E eu vejo isso acontecer muito com pastores. Pastores que perderam a sua família por causa disso, desse acúmulo de funções. Eu tenho que fazer isso para Jesus, se eu não estiver fazendo isso na igreja, eu não estou com Jesus. Não é assim, né? Eu falo sempre assim para as mães: Jesus não quer que você faça somente para Ele, Ele quer que você faça com Ele. Quando Ele está no caminho, quando você está literalmente andando com Ele, é diferente. Agora, você automaticamente fazer algo para Ele, aí é outra coisa, né? Porque pode ser só uma vontade de cumprir um princípio, uma ordem, né? Mas aonde que Ele está no processo? De que forma Ele está? Então, realmente, eu tinha deixado de lado isso e passei muito a fazer para Ele e não com Ele. E em 2020 eu comecei a olhar, não, se eu vou fazer com Ele e Ele tem uma ordem, então eu volto para dentro da minha casa. Esse é o primeiro passo. E isso é algo muito interessante, porque assim, Jesus ele disse assim, que já não vos chamo de escravo, mas chamo de amigo. O problema é que dentro dessas funções ou dessa agitação do dia a dia de querer fazer, nós agimos muitas das vezes não como filho, mas como escravo. Porque aí nós estamos agindo como Maria, né? Nós estamos agindo como Marta ali, que quer fazer os afazeres da casa e tal, e aí chega para Jesus: e aí, Jesus, você não vai falar para ela me ajudar não? Né? Marta, aí Jesus vai falar: Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Quer me ouvir, quer sentar aqui no meu colo. E ele, nessa agitação do dia a dia, nós queremos ficar ali e fazer, porque nós aprendemos a fazer e não parar, né, e ouvir. O que Deus quer que eu faça? Aonde Deus quer me levar? Peraí, o que Jesus está falando? Vou descansar aqui. E nós somos tão apegados a fazer as coisas que nós esquecemos de uma coisa que Deus nos ensinou lá no princípio, lá em Gênesis, que é o descanso. Sim. Nós não paramos para descansar, para renovar as nossas energias, nós não paramos para refletir, nós não paramos para pensar, para ouvir mesmo a voz de Deus em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Nós só queremos fazer. Pegamos os 7 dias e
bora trabalhar, vamos fazer porque nós temos que fazer, que não, calma, tem um tempo, né, de todas as coisas, que Deus vai renovar as nossas energias, que Deus vai resgatar. Peraí, eu estou no caminho certo? E eu acho que isso é uma autoanálise que sempre nós temos que estar fazendo, né? Peraí, agora é o momento de eu descansar. Eu trabalhei até aqui, né? E agora eu preciso voltar. E esse é um dos fatos onde muitos pastores perderam sua família, né? Que aí a gente vê muito, mas é o filho do pastor, o que está acontecendo? Eu entendi isso também, Né? Então, as pessoas, elas criam um negócio de perfeição também, né? Pra quem é pastor, que por favor, né, gente? Vamos ser mais inteligentes. Todo mundo erra, todo mundo é humano. Mas eu acho que esse é a melhor parte. Nós podemos corrigir. Sim. Ainda há tempo de corrigir. Eu poderia ter continuado e sido, né, muito bem sucedida como influenciadora. Mas eu tinha um tempo para corrigir. Eu precisava entender que eu estava errada. Eu não jamais, mas dentro da minha família. E como esposa, né? Então eu poderia voltar e eu não tive compromisso com ele. Eu acho que isso que é legal. Porque o Senhor, Ele está comigo. Eu estava ouvindo um louvor do Davi Sasser, esse novo, que ele fala, tudo é Deus que faz, acho que eu esqueci o nome. Ele fala assim, mas nós ainda podemos perceber que foi errado e fazer diferente. Então, se eu posso fazer diferente, se eu não tenho compromisso com erro, se eu estou apegado ao que Jesus quer para minha vida. Não é sobre os meus pecados, mas é sobre aquilo que eu vou fazer diferente agora. Então, mas as pessoas têm preguiça de assumir, olha, errei, fiz tudo errado, agora vou ter que vir aqui na internet, que foi doloroso pra mim, e explicar que eu não ia mentir, fazendo errado, e que pra isso eu precisava desvincular todo mundo de mim. Eu tinha que explicar, porque era assim lógica. Peraí, você me incentiva a comprar em fulano, diz que é bom e no outro dia não faz mais? Por quê? Eu fui com a minha cara mesmo, sem minha pergunta, gente, fiz tudo errado, então agora eu vou voltar. E eu trato isso muito no meu Instagram. Então, assim, eu não gostava de cozinhar, eu tive que reaprender, porque é importante sentar na mesa, fazer o alimento da minha família. Esse é meu primeiro ministério. Então, assim, né, sabe, esses cuidados mínimos. Olha, hoje eu trabalhei muito, como elas acompanham na minha rede social, mas amanhã eu passei o dia em casa. Qual é a minha primeira função? Primeira tarefa de casa, depois eu saio para gravar. Então, elas estão acompanhando um processo de formiguinha. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, gente, eu errei feio. A minha filha não era conectada comigo, não era. Ela era muito assim de me ver fazendo tarefas, cumprir obrigações. E hoje a gente é uma melhor amiga da outra. Então hoje eu tenho meu tempo de maquiar ela, de fazer a unha dela, que eu sei que é primordial, de cuidar dela, de me conectar com ela. Só que eu precisei admitir que eu estava vivendo errado pela força das minhas mãos e que eu precisava descansar em Deus quanto à provisão material e fornecer aquilo que Ele me chamou para fazer. O meu primeiro chamado é as crianças, não é outra coisa. E essa eu creio que é a maior dificuldade de todo mundo, né? Assumir tá errado. Assumir que tá errado é difícil. O orgulho não deixa, assumir que errou, né? Aí quando você olha ali para Pedro e Jesus fala, você hoje me negará 3 vezes. Aí Pedro fala assim, não, eu, Senhor, jamais. Eu vou estar aqui, aonde o Senhor for eu vou e voltar atrás, né? E aí quando você olha lá no princípio, Caim e Abel, Deus fala para Caim, né? O mal, né? A tentação está ali na sua porta, cabe você, o que você vai decidir? Senhor, eu tenho responsabilidade de ser meu irmão, não quem, né? E aí admitir, cara, eu errei, né? Aí você olha para Adão, a mesma coisa, né? Não, Senhor, eu não, foi a mulher que soube teste, Aí botar a culpa em Deus, né? Então, assim, nós temos essa dificuldade, eu creio que é desde o princípio mesmo, né? De assumir o erro, a falha. E hoje, dentro desse processo, de tudo isso que você tem vivido, assim, para você, assim, qual foi a maior experiência, assim, que marcou de algum testemunho, de alguém que falou assim, cara, esse aí tocou no meu coração, Maria, que você falou e eu mudei e a minha família mudou e tudo? Olha, seria até injustiça minha falar porque a gente, graças a Deus, tem vários. Mas hoje, assim, algo que mexe muito comigo, se você me perguntasse isso antes de eu voltar para a sala de aula, eu não falaria às crianças.
Mas eu fui coordenadora de socioemocional na época da pandemia. E eu não tive a oportunidade de entrar em sala, porque foi o primeiro ano, a gente só tinha aula online. E eu ministrei aulas online. Eu não tinha um contato com as crianças, eu não tinha uma visão do que estava no coração delas. E quando foi agora no meio do ano, o Senhor falou muito forte pra mim, pede pra voltar. Eu falei, Deus, não tá de brincadeira. Eu não vou pedir pra voltar, você tá na aula, não pode. Professor é escravo. Professor não tem vida, professor só trabalha. E Deus falou muito forte comigo que o que eu estava fazendo é assim, eu te ensino aula aqui na internet, eu tenho uma voz muito ativa na internet e tenho muitos relatos de pessoas que entendem e pessoas até que começaram a frequentar a igreja para conhecer a Jesus. Só que eu te dou uma dica, por exemplo, você decide se você vai aplicar ela ou não. Não é? Como mãe, ela decide se ela vai chegar em casa, se ela vai fazer aquilo ou não. É um poder que ela tem e que eu não vou intervir. Só que quando eu estou dentro de uma sala de aula e que eu falo sobre Jesus, para uma criança é diferente. Porque a semente foi plantada e não é mais uma escolha da mãe se ela vai falar ou não. E quando a gente tem esse potencial de olhar essa sala de aula como coração, como algo que vai ser ministrado, palavras de encorajamento, palavras que vão gerar um fruto no futuro, hoje a minha maior experiência, o maior resultado do meu trabalho é em sala de aula. Tem um mês que eu voltei só, um mês e pouco, e nós estamos vivendo um processo assim, incrível. Eu fiz uma dinâmica em sala de aula perguntando o que eles escutam na semana de provas, o que eles sentem. E a gente teve de tudo, desânimo, medo, estresse, pânico. E eles escutam assim, vai estudar, você tem que dormir cedo, larga o celular, né? E tudo que um pai e uma mãe faz, então nós escutamos. Né? Tem que tirar nota boa, não vai aceitar nota baixa, que é o que a gente faz. Como pai, como mãe, vai apanhar, vai ficar de castigo, não pode brincar, não pode isso, não pode aquilo. E aí eu trouxe um momento de reflexão para eles que eu gostaria que eles escrevessem o que eles gostariam de escutar dos pais. E eu falei pro Neto, eu chorei quando eu cheguei em casa porque foi muito forte e impactante. Porque as frases, não existe nenhuma dessas que a gente fala. Mas você consegue, eu acredito em você. As notas não definem você. Então, assim, foi um processo que eu falei, bom, agora eu entendo por que eu tô aqui. E por que a gente vai trabalhar isso? Porque é uma ferramenta que eu vou poder usar com as mães. Você pode me dizer algo, mas eu tenho como te provar o que passa na cabecinha de um adolescente. Eu entro de turmas de 7 anos a 13, 14 anos. Então, todas essas crianças estão compartilhando algo que está ali dentro do coração que o pai e a mãe plantou. Então, a minha maior experiência hoje é receber o relato de uma mãe, como eu recebi, de poder falar assim, nossa, o meu filho chegou diferente em casa. O que você disse pra ele é diferente. Então tá, olha que bacana, vamos trabalhar juntas então? Vamos virar também e falar, o que eu fiz em sala é pequenininho, mas o que a mãe pode fazer em casa é muito grandão. Então hoje a minha maior experiência com o meu trabalho está sendo em sala de aula. Eu falo muito isso pra mim mesmo. Eu estou vivendo um processo de aprendizado que uma hora ou outra vai se tornar algo para que essas mães apliquem de fato em casa. Legal, né? Não é só falar, né? Mas é colocar realmente em prática tudo aquilo que nós ouvimos, né? E você falando isso é algo muito interessante porque eu venho assim tendo uma perspectiva sobre a questão assim, Deus ele quer nos usar naquilo qual nós somos chamados para ser ou para fazer. Nós precisamos de professores cristãos dentro da sala de aula. Imagine se todo mundo se voltasse, não, tem que ser pastor, tem que ser evangelista, tem que ser missionário, mas e dentro da sala de aula? E os advogados nos tribunais, juízes, né, os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros e etc. Toda uma sociedade que precisa, para que a sociedade ela mude, ela precisa que todos esses lugares eles tenham cristãos de verdade, dedicados, voltados para o Senhor, que vão levar a palavra de Deus e exercer a sua profissão com excelência, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu creio que quando você chega em sala de aula, não é só a motivação das crianças, existe uma motivação muito maior que é o chamar de Deus
para a sua vida, aquilo que Deus tem te chamado, né? E isso vai fazer com que você faça com excelência, porque você entendeu a palavra lá, se eu não me engano, em Timóteo, quando ele fala assim, tudo que você fazer, faça como se fosse pro Senhor. Então, quando a gente entende isso, cara, eu preciso fazer como se fosse pro Senhor, né? Então, eu vou fazer com excelência. Tudo aquilo que eu for fazer, eu vou fazer com excelência. Então é nisso que a nossa dedicação ela tem que estar voltada, né? Para tudo aquilo que a gente for fazer com excelência. Então, todos os âmbitos, todos os lugares, nós precisamos fazer com excelência, né? A nossa profissão onde a gente estiver. Você viu aquele meme que a moça, meme não, né? Aquele stream de internet, como é que aquela mulher parece um meme, né? Que ia se plantar nas escolas bíblicas dominical a um bandista, você viu? Não vi. Ela fala que para levar essa questão do que ela acredita, da fé dela, o melhor lugar seria infiltrar essa palavra dela em igrejas e em salas de escola bíblica dominical. Porque é um lugar que todo mundo quer alguém para cuidar da criancinha, é a frase dela, né? Hoje acho que a gente já tem uma visão diferente do que é ministério infantil. Acho que a igreja está caminhando melhor com isso, evoluindo com isso. E que era lá que ela poderia ensinar e doutrinar as crianças. Porque se ela ensinasse para a criança, ela falaria em casa e ela estaria fazendo o melhor caminho. Não é adulto, ela ainda fala isso, não é adulto que a gente vai trazer para o que ela acredita. E quando eu vi aquilo, eu falei, bom, eu senti uma paz no meu coração que Deus me colocou em um lugar. Né? Ele me colocou em sala de aula e eu preciso entender por que eu estou em sala de aula. Eu estou cumprindo um papel, eu sou imagem e semelhança dele. Como você reforçou algo que eu levo para a minha vida. Eu preciso fazer aquilo com excelência, mas eu também preciso mostrar para aquelas crianças o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida. Então eu brinco, eu não arrego hora nenhuma que eu sou crente. Né? Eu passei por uma situação na sala de aula que os meninos gostam muito de música. E eu sempre coloco louvores. Eu tenho uma playlist internacional de louvor para colocar para eles enquanto a gente está na aula. E eles pediram para colocar Melim, né? Os alunos pediram. E aí eu falei, bom, como professora, eles cedem, eu cedo, então beleza, vamos colocar uma música até que eles apresentaram no Dia das Mães. Só que um trecho dessa música diz assim, eu quero presentear com flores e Iemanjá. E no dia da apresentação, a professora cortou esse pedaço para os meninos dançarem e eu achei super bacana. Quando chegou essa aula, foi automático. O que eu falei? Não canta. Quando eu vi, eu já tinha falado. E a gente é uma igreja, ela não é uma igreja. A escola não é totalmente cristã. Nós temos crianças ali que professam outra fé. E quando eu vi, eu já tinha falado. Aí eu falei, bom, o Espírito Santo falou assim pra mim, acho melhor você explicar por que não você pedir para não cantar. Então eu perguntei, quem é católico? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Né? Quem é cristão, evangélico, levanta a mão. Aí levantaram a mão. Só uma criança não levantou a mão. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? No meio da aula. Aí expliquei sobre a adoração, sobre o único Deus, sobre quem a gente adora. Eu entendo que tem crianças católicas, tem a questão dos santos, e eu respeito isso. E tá tudo bem. Mas não é o que a gente acredita, né? A entregar flores para ele, mas já tá falando sobre uma adoração a um santo que não é o que a gente acredita. Todo mundo entendeu? Aí todo mundo, sim. Aí eu sentei na mesa e falei, ela vai vir até mim. Aí ela levantou, uma aluna grande, falou assim, tia, eu queria que você me explicasse por que eu não posso cantar, já que é o Deus que a minha mãe serve e eu também. E Iemanjá. Falei, meu Deus, o que eu vou dizer agora? Eu falei, bom, a tia tem uma fé. Você não tem uma fé? Ela tem. Esse é o Deus que você acredita? Ela é o Deus que a minha mãe acredita e eu também. Eu falei, pois é, esse não é o Deus que eu acredito. Então a tia pediu para não cantar, porque realmente eu não vou ofertar uma adoração para aquilo que eu não acho correto. Eu te respeito. Se foi de forma desrespeitosa o que eu disse sobre aquilo que eu acredito, você me perdoa, mas a ideia era realmente pontuar aquilo que eu acredito. E eu não acredito, eu acredito em Jesus e em Deus apenas. Aí ela, não, tudo bem, eu não achei que foi desrespeitoso, eu só fiquei com dúvida se o que eu tô fazendo é errado. Aí cansou-se a vontade de falar sim, mas eu falei, Senhor, o que eu falo pra essa criança? Porque eu não sou a mãe dela. Eu falei, olha, eu posso te apresentar o Deus que eu sigo e você ter um entendimento sobre isso.
quanto ao que a sua mãe te ensina, eu não tô aqui para passar na frente dela. Não é essa a ideia. Mas eu também não quero que você ache que assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não acho certo. Mas eu tenho uma família, tenho os meus filhos e tenho aquilo que eu acredito. Talvez caberia você sentar e conversar com a sua mãe, né, sobre Jesus, sobre Deus. Pergunta para ela o que ela acha sobre isso. Pede ela para te instruir e a gente volta a ter essa conversa de novo. Ela sentou na mesa e uma das minhas alunas levantou e falou: olha, essa é uma escola cristã, é uma escola que acredita em princípios e em valores. E a tia fez certo. Nós não vamos cantar sobre isso. E se você, ela foi até mal educada, mas eu entendi o que ela estava fazendo ela, mas se você acredita nisso, tá errado. Aí eu falei: olha, fulana, não fala assim com ela, porque primeiro a gente precisa aprender a ter respeito, empatia pelo outro. Mas vamos entender o lado dela também, porque ela tem uma família, tem os ensinamentos que ela trouxe de casa, os valores que ela trouxe de casa, e não é por força, e nem por raiva, e nem por, é modinha, você tem que se enquadrar, gente. Não. Eu quero que ela tenha as experiências dela. Então, naquele momento foi assim, eu olhei e falei: cara, como é engraçado, né? Se a gente não tiver essa sensibilidade do Espírito Santo, a gente age que se eu fosse só uma professora, eu viraria e falaria: minha filha, faz o que tu quiser. Ou ela talvez eu deixaria os meninos cantar. Eu teria deixado. Ou talvez se você não tivesse essa convicção da sua fé, né, e do Espírito Santo, né, fosse um crente por ser crente. Né? Então essa é a diferença do chamado, realmente. E por isso que nós precisamos de pessoas profissionais mesmo dentro da sala de aula para fazer a diferença. Sim. E é isso aí, galera, né? Falei muito! Muito obrigado, Maria Thalita, por você ter aceitado esse convite, né? Mãe super sincera, que Deus possa continuar abençoando esse propósito, que Deus possa continuar abençoando esse ministério aí que você tem carregado. Eu creio que vai edificar e abençoar muitas vidas, muitas famílias, muitas mães vão ser abençoadas através desse ministério. Espero que você volte aqui mais vezes, já fica o convite, né? Para você voltar aqui mais vezes, para nós podermos conversar um pouquinho mais, né, sobre maternidade, paternidade, sobre tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, tá bom? Amém, eu fico muito feliz, muito obrigada. E espero que seu projeto cresça mais ainda, né? Eu gosto muito dessas coisas diferentes na nossa cidade. Então, assim, o Senhor colocou algo no seu coração e eu tenho certeza que vai abençoar inúmeras pessoas, que muitas empresas possam entender a importância disso daqui, te ajudar, contribuir com isso de uma forma, né? Eu sei que o Senhor vai encaminhar tudo. Amém. Ele vai trazer quem precisa estar ao seu lado e que muitas pessoas possam ter o privilégio de vir aqui. Mas esse papo foi muito bom, amém. Nunca tinha feito podcast, amém. Muito bom mesmo, muito obrigado. Quero agradecer você que nos acompanhou aí até agora, até esse momento. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E espero que esse conteúdo tenha edificado você de alguma forma, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. E a paz que excede todo entendimento possa guardar a sua vida em Cristo Jesus.